Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e eu confesso que eu pensei muito no que falar nesse vídeo de hoje. E claro, né, a princípio a coisa que a gente mais gostaria de falar é sobre alguma coisa do 7 de setembro, inflamar os ânimos e etc do pessoal, talvez até desse mais visualizações, mas é importante a gente ter os pés no chão e entender que esse é um canal de finanças, um canal de investimentos. E é exatamente nesses momentos de queda que a gente acaba conseguindo as melhores oportunidades para a gente conseguir investir melhor, para que a gente possa ganhar dinheiro no longo prazo, que é o que a gente espera. Então, o meu vídeo de hoje vai um pouco até na contramão do que eu tenho falado, que eu espero que a bolsa caia e coisas do gênero, que é trazer um pouco mais de ânimo para vocês no sentido de, será que o Brasil é tão ruim assim? E a gente vai puxar aqui alguns números que saíram recentemente e que vão mostrar que se o Brasil talvez não seja as mil maravilhas, também não seja as mil porcarias, vamos dizer assim. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal também. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar para vocês que a gente encerrou nossos preços de 2020, já reajustamos, já estamos no preço de 2021. Agradeço a todos os novos assinantes que entraram e que já podem aproveitar dos nossos produtos. Eu sei que alguns de vocês acabaram deixando para depois, para a última hora, não viram e etc. Então, quem quiser, manda lá e-mail para a gente. Tá? Pode mandar ou para mim no dica de hoje 7@gmail.com ou mesmo no nosso suporte, né? suporte@dicadehoje7.com, que a gente encaminha lá o link e já diz qual é o produto que você quer comprar. Se você não sabe o produto, cara, na boa, se inscreve no gratuito que é melhor. Se acostuma primeiro antes de querer comprar alguma coisa, tá? Porque não existe dinheiro grátis no mercado, não existe nada que seja mágico, tá? Então eu não vou ficar oferecendo aqui nada mágico. Vamos começar aqui algumas coisas, algumas informações aqui que são importantes, tá? Então essa aqui primeiro, Agência Brasil, no dia que eu tô gravando hoje, dia 9/9, acabou de sair, puxada pelos combustíveis, a inflação oficial fecha agosto em 0,87%, tá? O vídeo não vai ter um viés 100% positivo, é importante a gente passar as informações como elas são. Então, isso aqui realmente é um número ruim. Agosto normalmente é um mês que não tem nenhuma pressão inflacionária externa, normalmente não tem, né, e material escolar, não tem Black Friday, não tem Natal, não tem férias, não tem nada, então normalmente não tem um aumento, mas mesmo assim veio maior inflação de agosto desde 2000, se eu não me engano. O vilão dessa vez foram os transportes, com alta de 1,46%, puxada principalmente pela gasolina, né? E o INPC, que é um índice nacional também ao consumidor, mas focado naqueles consumidores que têm até 5 salários mínimos, veio de uma alta em linha, né? 0,88% em linha com 0,87% do IPCA, que vai até os consumidores de 40 salários mínimos. As metodologias são bem semelhantes, inclusive. Mas por que eu coloco isso como positivo? Porque a Agência Brasil também mostrou o IGPDI. O IGPDI, para quem não sabe, é igualzinho o IGPM, só que ele é calculado do dia 11 de um mês até o dia 10 do mês seguinte, enquanto o IGPM é do dia 21 até o dia 20 do mês seguinte. E a gente já vê aqui uma deflação, olha só, isso mesmo, estamos no Brasil, não estamos em outro lugar. Deflação de 0,14% em agosto. E antes de que você fique muito feliz, ou antes que você fale que é um absurdo, que o governo está mudando os dados, etc., é bom entender como ele funciona. 60% é IPA, índice de preços ao produtor amplo, o antigo índice de preços ao atacado, deflação de 0,42%. O índice de preços ao consumidor, que é esse que você percebe, ele teve uma alta de 0,71%, bastante em linha com aquela que a gente viu agora no IPCA de 0,88%. Então, antes de você ficar aí falando nas redes sociais,
sociais, entende o índice que é melhor. Mas o que eu gostei mesmo desse índice é esse NCC aqui, vindo só em 0,46, o que pode trazer aí pelo menos um alívio para quem está com dificuldade de investir no setor imobiliário. Quer dizer, se o INCC entrar numa faixa aqui de 0,46, 0,50 e fechar 6% ao ano sempre, já é um belo de um alívio, né? Aquela pessoa que tem aquela prestação que é de R$1.000, por exemplo, ou 1.500 na compra da casa, a chance dela pular para 2.000 em um ano, que era o que todo mundo estava aí prevendo, já diminui bastante. Então, índice de preço ao produtor amplo teve uma bela de uma redução, e a gente fica feliz com isso. Agora, por que está tendo essa redução no IPA? Além da gente ter tido aumentos muito expressivos, né, nos meses anteriores, o que faz com que a comparação seja numa base mais forte, a gente teve também aumentos de produção. Sim, quando você tem aumentos de produção, em alguns casos, você acaba conseguindo diluir certos custos e você acaba repassando isso para o preço. E, embora os carros ainda não tenham mostrado a redução dos preços, a gente já consegue ver aqui a produção de veículos crescendo, nem que seja 0,3% em agosto, aponta a Anfavea. Ainda 20%, 21% abaixo em relação a agosto de 2020. Mas já 0,3% maior com relação a julho, e a gente já está vendo algumas empresas abrindo novos turnos, né? Então a Toyota já abriu novos turnos, a GM lá de Gravataí, a gente já ficou sabendo que em outubro deve abrir um novo turno também. Então a gente já está vendo novas empresas produzindo aí carros. E por que as empresas não estão produzindo carros se o estoque é o menor das últimas 2 décadas, 76 mil unidades disponíveis, né? Estoque suficiente só para 2 semanas aqui no total. Por que isso está acontecendo? Porque não tem, né, o tal dos semicondutores. Os semicondutores fizeram ter paralisações totais ou parciais em 11 fábricas ao longo do mês de agosto. A questão é que os semicondutores ele é muito importante para aquelas coisinhas eletrônicas que você vê no carro, né? Então hoje em dia tudo é eletrônico, né? O vidro é eletrônico, o retrovisor é eletrônico, o rádio é eletrônico, né? O pisca-alerta é eletrônico, tudo é eletrônico, né? E esses semicondutores que fazem todas essas comodidades, eles são os mesmos semicondutores que são usados nos celulares, nos iPads, nos iPhones, nos gadgets de forma geral. E claro, a margem desses gadgets é maior, logo acabam sendo redistribuídos para isso e aí os carros ficam em segundo plano. Isso trouxe um aumento do preço dos carros e a gente deve ter uma normalização aí ao longo do tempo. Bom, outra questão aqui, outro ponto que eu acho que é interessante a gente mostrar que aconteceu é o seguinte: saques da poupança. Saques da poupança você pode ver isso como negativo, porque você vai ter menos dinheiro, as pessoas estão sacando o dinheiro, né, o depósito que elas fizeram lá atrás, ou você pode ver isso como positivo também, já que a gente vai ter mais consumo, né? Enfim, as pessoas também, elas acabam sacando, na verdade, porque elas precisam consumir, elas precisam gastar. Num cenário inflacionário como o atual, a gente tende a observar que normalmente você saca dinheiro dos seus investimentos, às vezes para consumir a mesma coisa ou até menos. Tá? Mas se você olhar o ano todo, você vai ver que o Brasil vinha de 4 meses seguidos de captação e agora a gente teve um saque de 5,4 bilhões. Vale a pena a gente observar o que vai acontecer nos próximos meses, para ver se esse ingresso líquido de poupança volta ou se realmente a gente vai ter aqui uma deterioração do cenário. Esses 3 primeiros meses aqui, para vocês terem uma ideia, que teve esses saques de poupança, foram exatamente os meses que não tiveram auxílio emergencial, para a gente ver como é importante o auxílio emergencial nesse período. Lembrando que é desse dinheiro da poupança que saem os financiamentos imobiliários também, né? Então é importante
essa questão. E no ano a gente ainda vê muito puxado por causa do janeiro, ó, que teve saque de 18 bilhões no total, os saques ainda superam os depósitos em 15 bilhões. Então, excluindo janeiro, depósitos superam saques. Quer dizer, não é uma situação tão horrível assim, mas somando o ano todo, saques superam o total. Por fim, gente, a gente ainda tem outras questões aqui que são importantes da gente tratar, e uma delas é o CDS aqui. Aí eu vou botar em tela grande, View in Full Screen, tá? E a gente tem aqui, ó, o CDS, que é o Credit Default Swap, né? Eu não sei se muitas pessoas conhecem, mas é uma medição de risco do país. E essa medição de risco do país, a gente vê que hoje está aqui em 178 pontos. 178 pontos são 1,78% acima do risco dos Estados Unidos. Embora seja algo pior do que era em junho, que era 157, não é algo tão ruim assim. E outra coisa também que é interessante é o seguinte, quando a gente olha no histórico, né, qual é o menor Credit Default Swap? É exatamente às vésperas do grande problema. Olha só qual é o menor, né? Na hora que está tudo calmo, é a hora que a gente tem que ter medo. Então, se agora a gente está aqui, né, com o CDS subindo, mais ou menos, é a hora que a gente, assim, não é o momento que você tem que ser mais arrojado, né? O mais arrojado aconteceu quando? Aconteceu aqui e aqui. Mas não é um cenário para você dispensar, vamos dizer assim, tá? Então esses cenários aqui em torno de 170, 180, né, até 200 já passa a ser um cenário bom, são cenários que a bolsa normalmente ela já caiu e já começam a dar algumas oportunidades que são interessantes. Então o CDS a gente consegue ver aqui também de forma mais fácil na própria apresentação da dívida aqui, né? A apresentação da dívida a gente tem aqui julho, né? Então julho o Brasil teve um acréscimo do CDS em 7%, né? 176 pontos, que é mais ou menos o que está hoje. O Peru, por exemplo, 101 pontos, ó, subiu 23%, Chile 19%. E aí o que aconteceu em agosto, né? Agosto é que aconteceu o descompasso entre Brasil e o resto do mundo. O resto do mundo que eu digo é o resto da América, tá? Porque o mundo comparável ao Brasil é a América Latina. Então a gente vê, o México teve uma redução de risco, Colômbia, Chile, Peru redução de risco, assim como o resto do mundo, e o Brasil um aumento de risco para 188 base points, muito puxado pela questão da trajetória fiscal aqui, preocupação de investidores com relação a essa trajetória, e a gente vê essa curva de juros aqui, que acabou subindo muito, que a gente fala bastante, e que abriu a oportunidades em renda fixa, tá? Que é o que a gente falou em uma live nessa semana, inclusive que eu acabei indo lá no canal da Alten. Então, abre oportunidades em renda fixa. Quais oportunidades em renda fixa? E aí você não precisa usar apenas títulos públicos, tesouro direto, mas essa parte aqui das emissões e dos resgates mostram muito qual é o que você deve olhar na hora da renda fixa, né? Então você vai ver aqui emissões e resgates. O que está sendo resgatado? Resgatado pré-fixado. Até porque teve vencimento em julho, né? Que é aquele de 1º de julho. E o que está sendo emitido agora? Está sendo emitido pré-fixado? Tá, mas está sendo emitido o índice de preços e taxa flutuante, que seria Selic. Então, a gente tem aqui um estoque de dívida, né, que está aqui aumentando na taxa flutuante. Tá? Se a gente pegar de 2020 para cá, 34,8 para 35,7, que está aumentando no índice de preços, 25,3 para 27,6, e que está caindo no pré-fixado, 34,8 para 32. Porque quando a gente vê risco no país, ninguém quer comprar o pré-fixado. Porque o pré-fixado hoje de 11% parece maravilhoso. Puxa, eu vou ganhar 11% ao longo de 10 anos na NTNF 2031. Vai ser maravilhoso, vou ganhar 13%, 14% ao ano num CDB, por exemplo, privado, né, que já apareceram alguns aí. Só que o que acontece se a inflação ficar igual a da Argentina e subir para 50% ou 100%? O teu poder de compra acaba.
porque você vai ganhar 13% nominal. Então as pessoas não querem correr esse risco, as instituições financeiras não querem correr esse risco, pelo menos não um risco tão grande nesse sentido, né? E aí o que elas fazem? Elas migram para taxa flutuante, porque a Selic, se subir a inflação, ela deve oscilar também, e para índice de preços, que é a questão da inflação. Então, esses dois pontos que são mais importantes, mas eram questões que já estavam mais ou menos ancoradas aqui entre o mínimo e o máximo, que já estava lá pré-determinado no PAF, né? Que é quando são feitas as métricas aí das dívidas. Inclusive a dívida está bastante dentro do que está sendo revisado. Os indicadores PAF aí de estoque de dívida entre 5,5 trilhões e 5,8 trilhões. Em julho bateu 5,4. A gente ainda deve ter uma apropriação de juros de mais 200 bilhões nos próximos 5 meses, o que deve jogar para 5,6 bilhões, o que ainda dá uma margem para emitir mais 200 bilhões de reais em dívida. E além disso, a gente tem um estoque, né, uma evolução, na verdade, de reserva de liquidez da dívida que é muito interessante, né, que há muito tempo a gente não via dessa forma. Então, uma dívida que saiu de 700 uma reserva de liquidez de dívida que saiu de 778 bilhões para 1 trilhão 160 bilhões. Isso aqui é uma política muito boa que foi feita, quer dizer, você emitiu dívida na época que os juros estavam mais baixos para que você aumente o teu colchão de reserva de liquidez, o que todos os investidores deveriam ter feito, que a gente falou para vocês lá atrás, né, em fevereiro, março, etc. Que aí agora o governo ele tem o quê? Tem 1,2 trilhão de dívida, né, federal interna vencendo nos próximos 12 meses. Quer dizer, já é o suficiente pelo colchão de liquidez que ele tem. Então, mesmo que o Brasil não conseguisse emitir dívidas por 12 meses, ele teria colchão suficiente para isso. Então, é uma questão que, assim, né, é um certo alento. E eu também queria mostrar para vocês os indicadores do próprio PIB, né, que acabaram saindo. O PIB na semana anterior, na semana passada eu quase fiz um vídeo sobre PIB, e a gente vê aqui, ó, né, que nos últimos 4 trimestres a economia subiu 1,8%, trimestre contra trimestre do ano anterior é bater em cachorro morto, então acho que não vale a pena. O nível que foi realmente ruim, que foi uma ducha de água fria no mercado, foi essa queda em relação ao trimestre anterior. Isso foi realmente ruim. E esse menos 0,1 foi puxado por quê? Pela agropecuária, né? Acabou sentindo muito aquelas geadas, aquela queda de temperatura, tá? Principalmente no mês de junho, na região sul ali, mas na região centro-oeste também. Indústria de transformação pela falta de insumos, que a gente já falou um pouco de semicondutores como exemplo, por exemplo, tá? Mas a gente ainda teve aqui crescimentos fortes de indústria extrativa, informação e comunicação e construção. E construção aqui não são apenas prédios, inclui também infraestrutura, tá? Então, quando a gente vê um PIB crescendo aqui na parte de construção, a gente sabe que vem a reboque criação de empregos, a gente sabe que vem crescimentos futuros também, o que na minha visão é bom. Agora, o que eu não gostei? Essa formação bruta de capital fixo aqui, tá? Esse menos 3,6, que são investimentos em bens de capital para aumentar a produção e aumentar consumo futuro. Se as empresas estão investindo menos, ou porque essa base aqui já era muito forte, então já tinha investido muito nos trimestres anteriores e agora normalizou e investiu menos, pode ser isso, ou se não, pode ser também que as empresas estão com receio desse cenário político e preferem esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer no futuro, para ver se aí sim investe ou não, né? Mas foram 3 trimestres seguidos com alta bem expressiva, sempre em relação ao trimestre anterior, né? Então aqui 10% subiu em relação a esse, 18% em relação a esse, 4% em relação a esse. Então essa queda de 3,6 é sobre todas essas altas, também não dá para falar exatamente mal com relação a isso, né? Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ó, em um ano subiu 32%.
né? Claro que é bater também cachorro morto. Vamos tentar pegar aqui os últimos 4 meses, ó, acumulada nos últimos 4 trimestres, ó, é um aumento em investimento em bens de capitais de 12,8%. Né? Alguma coisa aqui tem impacto cambial também, porque muitos bens de capital eles são comprados lá fora em dólar e aí o preço acabou subindo, né? Mas isso faz parte do todo. Né? Então, você vê que uma das poucas coisas aqui que cresceram nos últimos 4 trimestres é exatamente esse investimento em meios de capital. Então, as empresas estão acreditando. Tanto que o nível de emprego do Brasil, né, existe crescimento de emprego em todos os trimestres. Ó, consumo das famílias caindo, consumo do governo caindo, que é muito bom para fazer depois teto de gastos e etc. E a gente vê aqui formação bruta de capital fixo crescendo. Formação bruta crescendo significa possibilidades de crescimento de emprego e de renda no futuro para a gente. Tá? Então, o que eu queria mostrar aqui, gente, é assim. O Brasil é o melhor país do mundo? Não é. Mas se ele fosse o melhor país do mundo, a Bolsa estaria lá em 250, 300 mil pontos, até porque a taxa de juros do Brasil seria 1%, 2%. Né? Então, assim, o Brasil vai virar o melhor país do mundo? Provavelmente não também. Tá? Então também a gente não deve ver instantaneamente a Bolsa tendo esse crescimento todo. Agora, você deveria repensar se vale a pena também ficar com medo e aportar no cenário eufórico. Em algum momento vai ter um cenário eufórico. E por outro lado também, é claro que provavelmente a gente não está no final do olho do furacão, né? A gente vai ter eleições ano que vem. É completamente imprevisível. Eu, pelo menos, não consigo dizer que vai ganhar A ou B, ou nem mesmo um C ou um D, talvez. Né? Então, realmente o mercado não sabe. Eu não sei nem quem o mercado vai adotar como queridinho. Eu tenho dúvida para saber se o mercado vai preferir continuar apostando no A, se ele vai preferir o B ou se ele vai preferir um outro que cresça nas pesquisas. Tá? Então, o mercado ele normalmente adota um queridinho. Se ele ganhar a bolsa sobe, se o fulano ganhar a bolsa cai. E eu também não sei qual dos dois vai ser o queridinho do mercado. Mas a grande questão é, tudo isso que eu estou falando é ruído. Se você estiver realmente investindo, se você não estiver especulando na bolsa, tá? A gente tem produtos aqui que são para especulação. Tá? Mas se você realmente for um investidor de longo prazo igual eu sou, que você quer ganhar dinheiro no longo prazo, que você entende que você não vai ficar rico com a bolsa e a bolsa vai ser sim uma fonte de sustento para você no futuro, que vai ser uma fonte de geração de renda no futuro, que vai ser uma forma de você aumentar a tua capacidade de consumo, de você conseguir talvez realizar os teus sonhos. Se você entende isso, que teu objetivo é em 10, 15 anos, a gente já tem muitas oportunidades na bolsa. A gente tem muita empresa crescendo lucro. Essa inflação mesmo vai acabar trazendo resultados nominais maiores, tá? E a bolsa está caindo enquanto o resultado das empresas está crescendo. Isso é um bom indicador. Lá atrás, em 2013, eu vi essa mesma coisa. Né? Ainda caiu 2014 e 2015. Cara, pega no gráfico e vê quem investiu em 2013 e está até hoje, por exemplo, ou se não está feliz da vida. Mas se eu estivesse comprando topo, por exemplo. Topo você já não está mais, porque você não está comprando no 130 mil. Né? Mas mesmo que demore 2 ou 3 anos para subir de novo, se você tiver um racional legal e fizer aportes ao longo desse tempo, é o que a gente mostrou lá no vídeo de segunda-feira. Então eu tenho feito vídeos, esses últimos 3 que a gente fez, estão focados realmente em mostrar para vocês o que realmente importa. Porque eu tenho certeza que o noticiário, que os sites e tudo mais vão mostrar para vocês o que não importa. O que não importa é exatamente o que parece ali. Se a greve dos caminhoneiros é isso, se a paralisação vai afetar isso, se vai afetar aquilo, se a crise hídrica vai parar o país, se a crise hídrica vai cair o PIB 2%, 3%. Aí a gente fala isso, vai ter uma pessoa que vai falar assim, e se virar a Venezuela? Cara, a estrutura de arrecadação do Brasil não tem nada a ver com a da Venezuela e nem com a da Argentina. A estrutura de arrecadação da Venezuela em 2008, quando a Venezuela era a nação mais feliz do mundo no Guinness, era 70% vindo de petróleo.
O Brasil não está nem perto disso. O Brasil já esteve perto disso em 1909, quando o Brasil tinha 72% da balança comercial vindo da exportação de café. O Brasil já esteve na situação da Venezuela, mas hoje em dia não mais. Tá? O Brasil não vira Venezuela, porque a estrutura de arrecadação do Brasil é muito pulverizada. O Brasil é muito diversificado. Tá? Os Estados Unidos é mais diversificado? Os Estados Unidos tem menos risco? Tem. Eu mesmo falo para as pessoas botarem em torno de 20% fora, mas eu não vou perder a oportunidade de investir no Brasil. Isso quer dizer que nunca mais, não vai mais cair, agora é a mínima? Não. E eu também não estou preocupado com isso. Na verdade, eu até fiz um vídeo mostrando que eu espero que não seja a mínima. Eu espero que ainda caia e caia aos poucos ao longo de 18 ou 24 meses, porque aí eu consigo aportar muito. Né? Imagina, você faz 24 aportes e aí depois a bolsa começa a explodir. Cara, é o melhor dos mundos. Você vai se sentir na lua quando crescer. Se você chegar até lá. Você não pode agora ficar paralisado e não aportar ao longo das quedas. E você também não pode gastar toda a munição de uma vez só. Né? Se falar assim, agora eu vou tirar tudo da renda fixa e vou botar na bolsa. Isso também não pode. Esses dois erros você não cometendo, com certeza você vai ter um resultado muito legal, muito bacana. Claro que depende do Brasil, né? Se o Brasil crescer mais, vai ser mais. Se o Brasil crescer menos, vai ser menos. Mas vai ser um resultado bem bacana. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.